E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos. Quero o meu adjetivo. Exijo um adjetivo. Esplendoroso. Sobrou mais nada pra ninguém. Ovo Não sobrou mais nada. leio. Não sobrou mais nada, gente. Não vai ter pra você, tá? Ovo leio agora. Meu Jesus de Cristo. Eu ia fazer um comentário aqui, mas esse eu vou ser preso. Vai lá. Eu sou iluminado, Rick. E aí, Lá de pessoal, tudo bem? eu quase interrompi essa chamada. Lá de lá o pessoal tá todo de branco hoje. Isso, Aqui isso. nós estamos... Sexta-feira, dia de gira de Exu, velho. Já vai pro terreiro. É foda. Eu ia girar na cadeira aqui, mas a cadeira não deixa. O cara fica confundindo as coisas. É outro podcast. Nosso admirado Padre Samuel. Olha, muito lisonjeado. Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com você. Com certeza você já participou de alguma missa de 3 horas, que é o nosso caso. É um trino pascal. Você prolonga aqui, né? Meu Deus do 3 céu. celebrações. É uma celebração em 3 momentos, Boa. né? O problema é quando você fica em pé na igreja, né? Então, aqui tá de boa. Pausa. Deixa o Aí é só pra like. dizer, se você tá começando a ver nesse programa agora, você tem que ir os outros dois Aqui é igual anteriores. Game of Thrones. Você tem que pegar desde o início. Isso. Não, Não não, vai Não vai entender entender. nada, né? Isso que dá continuidade à nossa saga, então. Aham. Então, nós vamos... Trilogia. Paramos na doxologia, que é onde entendemos que é, de fato, o momento do ofertório, onde se apresenta ali como a vítima de expiação pelos nossos pecados, que é o Cristo. Quer dizer, um sacrifício, claro. Ao longo da história da igreja, enfatizou-se muito essa dimensão sangrenta do sacrifício do Cristo. Mas o sacrifício é uma oferta de amor, né? De um Deus que, não tendo outra coisa que dar, deu-se. Tanto o Pai deu o que ele tinha de mais precioso, que é o Filho, quanto o próprio Filho, ele deu a si mesmo. Então, é uma oferta de amor, antes de tudo, no qual nós somos redimidos e salvos. E aí entra o Pai Nosso. O Pai Nosso aí situado porque é o modelo de toda a oração, né? A oração de Jesus nos ensina. E que esclarece a consciência do que nos faz ser dignos do banquete. Nós somos filhos. Então é isso, né? O Pai Nosso nos dá essa consciência de que, por que vamos nos assentar à mesa para comer o pão que foi negado aos anjos? Porque nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Pode ser motivado por uma... que nós chamamos aí de uma munição inicial, né? Obedientes à palavra do Salvador, formados pelo seu divino ensinamento, né? Guiados pelo mesmo Espírito, e por aí vai, tem várias possibilidades lá que podem ser usadas de acordo com o dia. E o Pai Nosso da Missa, ele se prolonga naquela clássica briga de pode falar, não pode falar amém. Aí é engraçado porque às vezes numa celebração, aí você fala assim, não pode falar amém, e o povo não fala amém nunca mais. Eu brinco e falo assim, é só no Pai Nosso. É só no Pai Mas Nosso. eu não me preocupo muito com isso, não. Sinceramente, assim, que acho que tem outras coisas para se preocupar, mas, claro, é importante catequizar as pessoas. Mas eu volto a dizer, eu não sou muito do padre que fica ali fazendo correção em coisa que, entendeu? Você fala, o povo não vai entender, fica uma coisa desgostosa. Então, assiste Papo de Sacristia e aprende com mais tranquilidade. Agora, explicando aqui por que o Pai Nosso da Missa ele não termina com amém. Porque ele é atravessado por um exorcismo e por um pedido de paz. Sim. Então, o final da oração, mas livrai-nos do mal, ele é ecoado, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Pai, é um embolismo, que é um exorcismo, né? Para os que vão, casamento com missa, vai ser o seu, né? Como isso? Ali nesse Católico, momento. né? Católico, mano. Santos, Ô, né? Xuxu. Santos, românticos. Mas Românicos. esse momento do casamento da missa é um momento onde se dá a bênção nupcial. Talvez para exorcizar alguma coisa que possa aparecer. É um momento onde, né, nas bênçãos que seguem... Já foi aquela que O estilo proclama, já antigo. era, acabou. se pede a bênção da fertilidade para a mulher, né? Então é esse momento ali, né? Missa com casamento, mas não é o caso, missa normal. Embolismo é um exorcismo, livrar de todos os males, ó Pai, né? Para quem gosta de missa de cura e libertação, é o momento da cura e da libertação. Aí depois vai um pedido da oração pela paz. Onde se desdobra a palavra do Cristo, né? Vai do outro lado Aí, É isso que eu ia perguntar. Tirou, né? Porque antigamente tinha. Ela falou que era um manifesto. como é que tirou? É porque, na verdade, nunca teve música de paz. A paz, ela é feita para ser dada
quando se canta o Cordeiro, porque o Cordeiro é a nossa paz. Então, na verdade, a paz, ela não tem uma dimensão eufórica. Vamos abraçar aquela coisa? Não é isso, não. A paz, a ideia é o seguinte, olha o momento da paz. É o momento onde o padre pega a hoxa e rasga o cordeiro. Tem que ir à carta aos Efésios para entender isso. Porque o Cristo destruiu na sua morte o muro da separação e da inimizade. Então essa que é a ideia. Do que era dividido fez um só. No sacrifício da sua cruz, fez de 2 povos um só homem novo. Então a ideia é de que a paz não é euforia, mas é uma paz que custa sangue, entende? O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo. Por isso o padre vai dizer, a paz esteja convosco. Aí você vai dizer, eu amo todo mundo, votamos no mesmo partido, adoro minha vizinha. Não, o amor de Cristo nos uniu. Ali naquele momento, o que você está dizendo? Ah, se não fosse o amor de Cristo. Está entendendo? Eu já passado com o carro em cima de ti. Exato. Então, esse é o objetivo. O cordeiro é rasgado, ele do que é dividido faz um só. O padre diz que a paz esteja. E você diz, porque o amor de Cristo nos uniu. Porque se não fosse o amor de Cristo... E o Senhor Jesus Cristo, que disseis aos vossos apóstolos... Que eu venho antes. Nós estamos ecoando o que o Cristo disse. Então, mas essa... Que a paz é o primeiro dom do ressuscitado. Essa prece, uma vez eu ouvi que não é pra gente repetir, é porque é uma prece impositiva, é uma oração impositiva. É porque ela é própria do sacerdote, a não ser que depois o povo vai dizendo e vá pertença ao povo, mas ela é própria ali do sacerdote, ordenado ministerialmente, né? Porque é o próprio Cristo que está volitivamente desejando a paz. E tem também a questão que, durante toda a missa, teve lá no ato penitencial a oportunidade de colocar o pecado. Depois, quando Samuel termina o evangelho, né, pelo poder foi concebido, sejam perdoados os nossos pecados. No próprio Pai Nosso, a gente pede isso, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu já coloquei todo o meu pecado na mesa ali, agora eu estou em paz, porque agora eu vou receber Cristo. Então é preciso ter esse entendimento também, que há esse processo para chegar nesse momento em paz. Claro. E a paz, ela é muito mais do que a ausência de conflitos, ela é muito mais do que uma cosquinha no coração. A paz é a plenitude, é o estar positivamente diante de Deus, é a amizade com Ele, por isso, né? E ali naquele momento, hoje não se usa muito, por aí vai, né? Porque tem que ir rápido para não dar barraco, mas o ideal seria que ao se cantar o Cordeiro, nós nos saudássemos com o dom da paz, que é um gesto muito primitivo na história da igreja, o ósculo da paz, o beijo da paz, a reconciliação, o amor de Cristo nos uniu. Mas Covid impediu agora de dar ósculo. E aí os padres gostaram porque aí fica mais rápido. E o ósculo significa o beijo. É beijo. É o beijo. É o beijo. A saudação da paz. Não é o beijo de Judas, não, viu, gente? Mas como os árabes ainda hoje se beijam. Era a forma como Jesus se cumprimentava, né? O beijo, né? De fato, é uma... Entende? E quer tacar bomba nos homens aqui que se beijam. Exatamente. E o Agnus Dei, qual que é o sentido dele? É essa consciência de que ali está aquele que João Batista apontou, o Cordeiro de Deus. Porque no sacrifício do Cordeiro é que dá-se a nossa reconciliação. Então a ideia é Cordeiro de Deus tirar esse pecado do mundo, tente piedade de nós. Hoje, mais naturalmente, se faz 2 vezes tente piedade de nós e no final dai-nos a paz, porque a paz vem do Cordeiro. E assim como o santo, repete 3 vezes. Não necessariamente. Pode se repetir até 24, mas é porque tem preguiça. Nós temos cânticos aí que repetem 24 vezes. 24 vezes? Por exemplo, tem uma música que nós cantamos muito... quando temos missas aqui do CORE, que é o nosso coral aqui da seminaristas e por aí vai, que aí tem um que repete milhares de vezes, Dona Nobis Parte, Dona Nobis Parte, Dona Nobis Parte, Miserere Nobis. Então, pode ser repetido várias vezes. O que é importante é que a última vez seja Dona Nobis Parte ou Dai-nos a paz. Mas pode repetir várias vezes. Entendi. Lembro de uma ordenação, não sei, acho que foi a ordenação que eu fui, que esse coral dos seminaristas estava lá, que eles cantaram por incríveis 15 minutos uma ladainha de Todos os Santos. É um dos ritos próprios demoraram, da ordenação, viu? né? Da ordenação presbiteral. Inclusive, eu acho que você tava. Você já fez parte. Era uma que falava Porque na minha ordenação teve isso, né? Teve. Toda ordenação tem que ter. Então, mas se você era do coral, que eu tô dizendo. Também, nós cantamos. Eu cantei ladainha de Todos os Santos várias vezes. Tinha uma que cantava, falava o nome do santo e ora pra nós. Aí essa que repete é um saco. Não, mas mesmo assim eu vou deixar o alerta aqui, que quem não teve oportunidade, que um dia procure
essa missa, né, sacerdotal ali. A bonito ordenação, demais. A ordenação, ela é muito bonita, né? Nós podemos até, inclusive, num de outro momento, trabalhar os ritos da igreja, né? Vamos fazer séries, talvez, falando sobre os sacramentos, né? Podemos falar sobre isso. Vamos Deixa fazer. essa sugestão, né? Claro, deixa aí nos comentários, né? A sugestão aí do que você acha que o Papo Sacristia deveria falar como série, como estamos fazendo, né? Mas aí, vamos comungar ou não? Aí que é a ideia. Logo em depois, né? Tem um gesto interessante, o padre quebra um pedacinho da hóstia, coloca no cálice. Era um costume antigo, né? No momento em que se tinha a consagração ali da hóstia, nos domingos, sobretudo, pegasse um pedaço da hóstia magna dos apóstolos, bispos e por aí vai, e colocar dentro do cálice como um sinal da unidade, e isso permanece, né? É como se eu estivesse pegando um pedacinho da hóstia do Papa e do meu bispo e tivesse ali como um sinal da unidade, né? Aí tem orações secretas que são feitas ali, né? Onde o padre, por exemplo, pede, né, que pelo mistério do corpo e do sangue de Cristo ele seja livre dos seus pecados, né? E jamais se separe do Cristo. É uma oração, inclusive, muito bonita, muito profunda. E ali, depois desse momento, o padre pode dizer um versículo bíblico e apresenta como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós dizemos aquela frase clássica, assimilada pela vontade popular: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Mas diz uma palavra, e aí a gente não diz meu servo, mas eu serei salvo. Não fala mais feliz os convidados para a ceia do O Senhor. padre fala, feliz convidado. Porque essa ideia de antes, né, da alegria daquele banquete, né? Pode ser felizes convidados para o banquete do Senhor, precedido por uma outra frase. E ali, depois desse momento, dá-se a comunhão, que aí vem certamente as questões polêmicas, né? Sem dúvida. Como comungar? Hoje é uma briga danada, né? Como que comunga? Então, falando aí como... Introduz aí. De novo, né? Comunidade de base. Né? Muitos anos atrás. O pão é para ser mastigado, colocar na mão, adoro isso. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Mas tem uma das coisas assim, que eu me lembro muito bem, que eu já ouvi, é que após a comunhão a gente não precisa ajoelhar, já que a gente é convidado para uma ceia e ninguém se ajoelha numa ceia. A gente se senta e ponto, acabou. E aí? Depois da comunhão a gente ajoelha, senta... Agostinho já diz, ninguém come esse pão sem adorá-lo. Não tem como, né? Ali toda a reverência, que não está ligada aos joelhos, pode estar, mas está ligada a um coração despojado diante de Deus, né? Eu, particularmente, sou o tipo da pessoa que ajoelha muito pouco. Não acho, não é confortável, não acho que é uma... Não sei, talvez... Não, mas você trouxe uma palavra importante. A pessoa tem que se sentir confortável. Claro. Se ela se sente confortável fazendo a genuflexão, ajoelhando, não é o problema. O que incomoda, eu acho, é quando faz para aparecer um espetáculo, Claro. mas que isso é muito raro também. Né? Eu entendo que cada um no seu íntimo ali carrega consigo o que deixa ela bem mais confortável. Mas quem não ajoelha não está pecando, digamos. Não, aí que é a questão. Por exemplo, no momento da consagração, e isso doa a quem doer, o missal é muito explícito, que no momento da consagração todos fiquem de joelhos, exceto o padre que está ali presidindo, ou outros padres que estão celebrando. Que é o até sinal o de Papa, adoração. Eu não costumo ajoelhar. Até o Papa, se estiver lá, aí que Por que você está com problema no joelho? O que é? Aí, Eu sou um homem de 120 quilos, ajoelhar. Não, aí tá doido, a hein? igreja Vou te, deixa aberto. vou te levar pro Pilates. A igreja deixa aberto o motivo justo. Por exemplo, esse seu caso, por exemplo, poderia ser... Imagine eu naquela... Já entraste na matriz de Caeté? Se eu for ajoelhar, na hora de eu levantar, eu derrubo umas 5 veinhas. No dia que eu estiver assistindo missa do seu lado, não vai junto. Nossa senhora, eu tenho a Mas a porta ideia- numa véia, a porta noutra véia pra poder levantar. Eu jogo a véia no chão. A ideia é... Não, SAMU. Não, mas isso aí que você trouxe é importantíssimo. Há exceções. Gente gorda ajoelhar, Claro. imagine. A gente rola, mas não ajoelha. E assim... E aí a comunhão, voltando rapidamente, desculpa te interromper, Não, já dou a palavra. dá sequência. São 3 os modos de receber a comunhão. Primeiro é a comunhão na mão. Vou colocar aqui a direita e a esquerda aqui em cima. Ou o contrário, não tem problema também se você for canhoto. O ministro vai colocar, dizer corpo de Cristo, apontando, coloca na mão, você vai pegar, coloca na boca. Essa é a forma. A outra forma, a segunda forma de comungar
que é aquela onde você pode de joelhos receber na língua. Aí é muito importante, não é na boca, é na língua, porque senão você leva o dedo do padre junto, a gente não sabe o que a gente faz com aquilo. Ou morde, qualquer coisa do tipo, né? Já tive cenas trágicas. Então, quer comungar bonitinho, é aluno do padre Paulo Ricardo, quer usar véu, que maravilha. Mas coloca a língua para fora. Coloca a língua. É claro, porque senão eu levo meu dedo junto, aí todo mundo que está atrás pega Jesus e Você pode pegar... entendeu? Nossa, tem cada cena que eu não vou nem falar para não... Samuel, técnica dos 3 dedos, você já viu? Aqui, ó. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou 3D, pegou a câmera? A minha, entendeu? Aí pega eu com o dedo assim, por todo o Brasil, aí meu padre ortodoxo. Não faço não. Vai frisbee, assim, ó, joga. Assim, mas enfim, aí a pessoa, nessa perspectiva, a pessoa ajoelha e coloca ali. E a outra possibilidade, que é mais rara hoje em dia, é comungar com a cânula, que é sobretudo o caso do vinho. A pessoa pode pegar aí um canudinho, né, levar um canudinho de prata e tomar. Que lindo. Né? E nessa hora... É a missa gaúcha. Nessa hora fala amém. Né? É importante o amém, porque o amém é o assim seja. De Cristo. É claro, quer dizer, ali naquele momento o amém significa a confirmação, né? Ali, comunga na frente do ministro também. É por conta de orientações que a gente tem, sobretudo em lugares de grande multidão. A gente tem problema de que pessoas às vezes levam hóstia para casa e por aí vai. Mas olha, pela minha experiência pessoal, o escandalista que eu vou falar aqui, a maioria das vezes quando uma pessoa está saindo e sem comungar na frente do ministro, é porque ela não está bem catequizada, porque ela não para prestar atenção disso. É muito raro. Sim. Alguém pegar a hóstia para poder fazer coisa do tipo. Mas tem que estar atento, é claro. Faz um movimento aí de aqui, novo. Ó, assim e assim. Uma embaixo da outra. Ou ao contrário. Aí vai colocar a hóstia aqui em cima, você pega e leva na boca. Eu sempre fiz assim. É canhoto. Isso aí é para você pegar, é movimento de pinça, né? Porque o risco de cair é enorme. Não é melhor, não é bom fazer não, porque é arriscado. Então, assim... O ideal é que a hóstia seja colocada na mão ou na boca. Mas que já tem muito tempo. E aí é importante frisar, como já falamos em um outro programa sobre a Eucaristia. Eu vivo em pecado, aí não dá, né? Há outros piores entre nós, certamente. Certamente, isso é o menor dos pecados. Aí é uma questão mais disciplinar do que pecado. Mas, o que eu estava falando mesmo? O espírito do Bruno baixou aqui, né? Você estava falando dos modelos, das formas de comungar e... e isso que é importante. Quem legisla sobre forma de comungar é a Conferência Episcopal e a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, nenhum bispo, nenhum padre, quem quer que seja, tem o direito de fazer isso, a não ser em motivo justo. A época da pandemia, por exemplo, considerando as questões higiênicas e por aí vai, os bispos se reuniram e encontraram aquela coisa toda, aí orienta-se a não comungar na boca por conta de espalhar os antígenos e por aí vai. Hoje, cessado isso, é direito canônico do fiel receber a comunhão de joelhos. Aí, com todo o amor, por exemplo, a Dom Valmor, e que amo mesmo, nem ele tem o direito de legislar sobre isso, porque isso é matéria da Congregação por o Culto Divino e da Conferência Episcopal assessorando os bispos e por aí. Direito do povo? Direito do povo, o modo de comungar. Quem legisla sobre isso é a Congregação para a Doutrina da Fé. Então, isso extrapola o poder de legislar de qualquer padre, pároco ou bispo. É a Congregação para a Doutrina da Fé e a CNBB, ou a Conferência Episcopal, que vai, em alguns casos, por exemplo, dar algumas orientações específicas, a depender da cultura e por aí vai. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque aí tem gente aí que diz que não pode comungar na mão porque é pecado, e tem gente que diz que não vai dar comunhão na boca, aí vira um fla-flu. Né? Depende... Aí, e o mais importante é a comunhão, né? Que é o receber o Cristo. Claro. A gente tem que refletir nisso, que é um momento muito sagrado. Íntimo, né? Porque ali se dá a união esponsal da alma com Cristo, né? Um encontro profundo, né? Ele vem a nós na sua divindade, nós vamos a ele com nossa humanidade, nos encontramos no seu corpo, seu sangue, alma e divindade. Aí, como fazer a ação de graças? Como o Espírito lhe inspira. Ali naquela hora, momento, intimidade, entrega, pode ser de joelhos sentados, né? E quem está impedido de receber o corpo de Cristo? Aí abre um outro programa, né? As pessoas que se encontram em pecado mortal. Então, qualquer pessoa que tiver suspeita de pecado mortal, matéria, consciência e liberdade não deve comungar.
Mas E o que é o pecado mortal exatamente? O que configura um pecado Alguma mortal? coisa que contraria profundamente o que está nos 10 mandamentos. Então é isso, um atravessamento. Não, então não tem Mas pecado mortal. vou relembrar aqui. Mais ou menos. É falta de vergonha na cara. Não entre em detalhes. Pelas histórias que jogou mais... Não. Depois nós vemos isso. É matéria para outro Isso lugar. é pós-papo sacrifício. Mas eu vou relembrar aqui as 3 presenças, Uhum. ou seja, é na Assembleia, é na Palavra e é na Eucaristia. Uhum. Quem não está em condição de comungar, ainda tem Cristo presente de 2 maneiras. Claro. Então, não é por isso que vai deixar de ter contigo a presença de fato do Cristo e deixar de desfrutar da Santa Missa. Claro. É claro, temos questões complexas e disciplinares, né? E de muita dor e de muito sofrimento. Sim. Como, por exemplo, né? Uma pessoa que teve seu matrimônio dissolvido e aí talvez, né? Tem uma vida, às vezes até com uma outra pessoa, numa segunda união, é uma grande dor não poder receber a comunhão. Então, nenhum de nós será leviano e perverso, insensível diante de Mas realidades. Uma coisa, por exemplo, quando é um pecador público, o político lá que desviou dinheiro, ou alguém que rouba, alguém que matou, alguém que faz alguma coisa contra os outros, aí nós entendemos muito facilmente. Agora, há casos, de fato, onde a gente fica provocado, sentido, porque envolvem outras questões, né? Eu procuro... É polêmico Muito. e eu vejo que o Papa Francisco, ele tem contigo uma abertura maior nesse sentido. Eu acho que ele tem facilitado esse processo de anulação de casamento. Ele Declaração de nulidade, né? Declaração. E aí, eu acho que a gente tem de evoluir nisso aí. Eu penso o seguinte, via de regra, quando chega a determinados pontos dentro do casamento, quando a coisa estoura, é porque ali, de fato, não houve uma união, via de regra. Porque é muito difícil alguém com lucidez e com clareza do que é o sacramento do matrimônio, depois chegar um tempo e ter a impressão, por exemplo, que casou com a pessoa errada. E, então, claro, é o caminho natural de nulidade matrimonial. Vamos falar no Eu já episódio falava sobre isso quando estudei, nós vamos depois um papo de sacrifício sobre isso. Mas eu vou dizer uma coisa que é escandalosa, tá? Eu já falava isso na teologia, depois o Papa Francisco falou, eu falei, não estou tão herético assim. Eu acho que 80% dos casamentos que são realizados, eles são passíveis de nulidade. A imaturidade psicoafetiva dos noivos é uma coisa espantosa. E isso significa, evidentemente, uma debilidade de consciência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não estou dizendo que eu tenho a capacidade de declarar. Eu não sou formado em direito canônico, nem sou juiz de tribunal. Mas, pelo que eu vejo, a maioria é nula. Você está sendo prático. E é um processo para nulidade ou é uma coisa rápida? Processo, claro, é. E que deu muitos problemas à igreja. Vi de Ana Bolena e Henrique VIII. A igreja tem muita seriedade com essa bodega. Primeira instância, diocesana. Segunda instância, uma outra diocese, ou no caso de Belo Horizonte, exceto para ela mesma, aqui a arquidiocese. E terceira instância tem que ser um ato pessoal e intransferível do Santo Padre. Tem que parar na mesa dele e ele tem que assinar, dizendo que foi nulo ou não. Então não é um processo barato. Hoje um pouco mais, porque Francisco facilitou. Antigamente era assim, se declarou nulo, a segunda instância é tipo o que aconteceu com Lula, entendeu? Entendeu? Aí tinha que ir para a segunda instância. Agora não, se deu a primeira, concordou, tá claro, não precisa de apelar. Antigamente tinha que apelar. Aí se a segunda instância dava uma sentença diferente, aí tinha que ir para o Papa. Aí você já viu, né? Então quem declara a nulidade do casamento seria o bispo, tecnicamente. Tecnicamente, o seu vigário judicial. Alguém que ele delega para ser o seu vigário judicial, ali, que é o juiz do tribunal eclesiástico. E se sobe a instância, é um ato oficial do Santo Padre. Aí ele tem que assinar. Como é o meu caso, por exemplo, se eu arranjar um rápido sair aí e quiser me casar, eu tenho que ter uma dispensa pessoal do Papa. Não dá para eu sair aí e saracotear, não. Menina até dá para fazer, que Deus me livre. Mas casamento só com a assinatura do Chiquinho, dizendo dispensa. Boa. Não tem jeito, não. Mas então, comungamos. E Depois aí? que comungamos, ação de graças, que é sempre necessária, embora boa parte das vezes seja rapidinho. É uma pena quando eu vejo que as pessoas comungam e ficam olhando para o lado, cuidando da vida da vizinha, porque estão perdendo uma grande oportunidade de estar em união com Cristo. E aí vem a oração pós-comunhão, que mais uma vez ela fecha ali com uma reflexão. Depois a oração pós-comunhão, aviso da comunidade.
Meia hora já. Exatamente. O que eu acho que não é bom, que perde-se muito tempo e ninguém presta atenção naquilo ali, tá todo mundo desligado. Tinha uma paróquia que eu participava mais. Lá em Madagascar? Madagascar. Era muito bom que no final eles não avisavam. Tipo assim, essa semana teremos venda de pastel. Não, era um PowerPoint, um vídeo. Tipo assim, avisos da semana. E aí começava, sabe? Tipo, nessa semana teremos texto dos homens, não sei o quê. Tipo assim, 6 minutos de gravação, sabe? Tipo assim. Eu acho que fora as questões pontuais é uma perda de tempo, porque ninguém presta atenção naquilo. Eu tenho uma preguiça. Na minha comunidade de origem tinha esses avisos, né? Tinha os avisos da comunidade, tinha os avisos da paróquia. Vai ter festa na comunidade de São Corpo da minha... Aquela coisa toda. E a mulher tinha uma voz muito irritante. Muito, muito irritante mesmo. E no final ela sempre falava assim, e todos esses avisos estão pregados no mural. Aí eu falei, mas você então falou? pra que cargas d'água fez a gente perder 15 minutos? Não, e ali? também Eu tem... acho que o ouvindo aquela melhor voz chata. que há é lista de transmissão. Entrega aquilo para todo mundo. E também tem hora que o padre usa aquele momento para chamar a atenção da comunidade, aí não é hora de lavar a Será que não roupa, entendeu? quebra aquele clima de comunhão com totalmente, Cristo? Tem bispos que, por exemplo, pedem para os avisos serem depois da bênção final. Tem bispos por aí que fazem assim. Já vi Eu acho que está integrado. Faz parte. Aviso é aviso, está integrado. Agora, não pode se estender demais. Tem que ser culto. Do ponto de vista religioso, assim, litúrgico, eu acho que funciona. Do ponto de vista funcional, é a mesma coisa. É igual, por exemplo, chama comunidades menores, tem visitante, tem aniversariante. Eu acho que esse negócio de show da Xuxa em missa não dá muito certo, não. Que show da Porque Xuxa é esse? entretenimento nunca é, exatamente. Entretenimento nunca é suficiente. Então, se o padre fica sendo muito palhaço, ele tá ferrado, porque ele vai ter que cada vez mais criar coisas novas. Eu prefiro um feijão com arroz bem feito. Como eu falo, quando tem, quando chama aniversariante, quem tá fazendo aniversário de casamento, aí bate palma, lá, aquela coisa Eu acho toda. que tem comunidade que funciona, o show do Silvio Santos, mas eu particularmente não sou muito dado a isso, não. Eu integro a celebração à missa, porque eu acho que é a celebração que se curva à missa e não o contrário. Então, se tem uma celebração de bodas, as bodas estarão integradas à missa e não o contrário. Se tem um casamento, o casamento é integrado à missa e não o contrário. Então, acho que isso subverte um pouco a ordem, né? Aí vem os avisos e aí vem a bênção final, né? É para dizer da bênção final também, com aquele voto, que o Senhor esteja convosco, que uma curiosidade pouco observada e poucos padres fazem assim, mas ela é tipo uma dancinha de axé, né? É o Senhor esteja convosco com a mão assim, aí toda vez que o povo fala, o padre fecha a mão, que é a resposta do povo. Aí o padre faz assim e vira a patinha para cá. Por que é isso aqui? É o movimento que Cristo fez na hora da ascensão, abençoando os discípulos. Aí, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, com a mão juntinha, Filho, só Filho, Espírito Santo, desce e permaneça para sempre. Então os padres foram os primeiros tiktokers. Exatamente. Basicamente isso. Já viu o Rei Julian fazendo um negócio no Madagascar? Isso, exatamente. Aí o padre diz ali, pode dizer uma frase ali, por exemplo, meu ânimo e coragem, fala que é ânimo, todo sofrimento é passageiro, coragem, recompensa será a vida eterna, que é uma frase de Monsenhor Domingos que eu assimilei e acho que ela é muito interessante. Repete aí. Ânimo, todo sofrimento é passageiro, coragem, a recompensa será a vida eterna. Assimilei de Monsenhor Domingos, né? Não, mas é bonito demais. Eu fico com alegria quando eu escuto, eu falo assim... É profundo, né? Meu Mas amigo. aquela glorificar o Senhor com vossas vidas. Eu acho Isso é bonito também, né? E no rito antigo se dizia algo interessante, né? Que é ite missa est, que pode ser interpretado numa correspondência formal e de a missa acabou. Agora, Como é que é? Repete aí. ite missa est, antes no rito antigo, agora é ir de paz que o Senhor vos alcance, né? Isso. Mas O povo sai numa pressa. a missa Gente, acabou, pode ir. né? Gente, recebe a Mas bênção. Fica ite calmo missa est é aí. interessante porque tem um sentido de est, no sentido de uma missa, que a missa está feita, mas no sentido também de ite missa est, ite para a missão, né? Quer dizer, a missa que se prolonga na vida, né? Então você poderia ler num sentido dinâmico também, né? Ite missa est, a missa está aí, entende? Ela está posta.
Então, no rito antigo se terminava assim. E aí começava-se a leitura do Evangelho de João. No princípio era verbo era a palavra, agora cortou, né, depois do Vaticano II. Mas ele lia, né, o prólogo por conta da palavra. Essa que é a ideia. Legal. Agora, acabamos a missa? Vai Acabamos. todo mundo pra E tem missa essa. cantina. 3 horas de missa depois. Muito bem, temos aqui algumas perguntas dos nossos Vieram da sacristães. nossa Sacrislover. Eu não esperava. Algumas nós já respondemos. Mas, por exemplo, tem algumas interessantes aqui. Todas as vezes que falam o nome Senhor na missa, deve-se abaixar a cabeça? No rito antigo tinha essa exigência. E aí o padre ficava o tempo todo abaixando a cabeça. Entendeu? Esse cachorrinho de... Agora, o que se recomenda? Que quando se falar o nome de Cristo, da Virgem Maria, de São José. Um dos 3. Em progressivos abaixamentos. Então, eu faço isso, por exemplo. Quando se fala o nome de Cristo, abaixa um pouco mais. Da Virgem Maria, meio, de São José um pouco menos. Então, eu gosto por uma deferência. Assim como também, seguindo o rito antigo, eu costumo abaixar um pouco a cabeça na hora que eu falo o nome do Papa e do meu bispo, para ganhar aumento de salário. Não, estou brincando. Para uma deferência de respeito a eles, né? E eu costumo fazê-lo. Mas isso é devocional, né? E também essa orientação, recomendação, também é a perspectiva devocional, considerando a Virgem Maria, São José e por aí vai. O ideal seria Cristo, São José, a Virgem Maria, mas toda vez que falar Cristo, abaixar a cabeça, aí ferrou. Entendi. Onde eu costumo abaixar? Na hora do Glória, quando fala o nome de Cristo, e também na hora do Oremos, aí da Virgem Maria, na hora da oração eucarística e também de São José. Outra pergunta aqui. Quando tem que ficar de pé e quando tem que ficar sentado? De pé nos ritos iniciais, de pé na hora da aclamação do Evangelho, de pé na hora do creio das preces, de pé na hora de apontar a câmera para o QR Code, não, de pé durante a oração eucarística, exceto o momento de adoração, que é o momento mais estrito, né, mais denso, que é a consagração, de pé para ir comungar, de pé no fim da missa. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Só levanta Já abaixo. tá todo mundo levanta abaixo, treinado, levanta abaixo. adestrado nas igrejas. Mais ou menos. É só Vai. E aí, dentro daquilo que nós já explicamos com relação à hora da consagração, né? Se uma pessoa tem problema no joelho, é motivo justo para ficar de pé, por exemplo. Agora tem uma aqui, olha. Tinha leitura na missa antigamente? Como é que é? Eu acho que foi mais no sentido de, tipo assim, sempre foi desse jeito? Tinha leitura, uma leitura que nós chamava-se epístola, se eu não me engano, o Salmo também tinha o Evangelho. Ou era epístola e evangelho, uma coisa assim, agora me fugiu um pouco a memória. Mas um dos movimentos do Vaticano II é recuperar o lugar da palavra. Por isso, nós não abrimos mão da liturgia da palavra. Antes nem tinha ambão, né? As igrejas antigas não tinham ambão. Cristo usava, né, a Torá, mas é para fazer muito a experiência de que eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês esperavam. E o Vaticano II retoma uma coisa, eu sempre faço uma pergunta, o que é mais importante na missa? Liturgia da palavra ou liturgia eucarística? Aí a pessoa mais conservadora vai dizer, a palavra é importante, mas a eucarística é mais. Aí eu falo, tira a palavra da consagração. Para onde vai o sacramento? Porque tomai todos e comei a palavra. Tira a palavra, para onde vai o sacramento? Todo sacramento é matéria e forma, tem que ter palavra. Então não é mais ou menos importante. Elas recebem a mesma veneração, não obstante não a mesma forma de Elas são codependentes. Checkmate, hein? Que checkmate que você deu aí. O tempo todo. Por que a partir de 15 horas do sábado, lê-se o evangelho do domingo? Porque nós entendemos, como os judeus, que o dia começa no entardecer. Então, quando começa a entardecer, já significa as vésperas do próximo dia. Por isso que 15 horas mesmo? A partir das 15 horas. Inclusive, nosso pai já podemos rezar as vésperas a partir desse horário, que é a oração própria da noite. Agora, é interessante. É por essa lógica que Jesus, na verdade, só ficou morto um dia. Já repararam isso? Porque ele morreu, tipo... Porque na sexta ele estava vivo até as 15. Aí ele fica só, né, um pedacinho da sexta, o sábado inteiro, que é propriamente o dia, e na madrugada do sábado ele ressuscita. Mas, por conta da contagem judaica, já que
ele tá na sexta, aí pega um pedacinho da sexta, aí pega o sábado inteiro e ele ressuscita no terceiro dia, por conta de uma contagem judaica. Se fosse nossa hoje, ele teria ficado morto um dia só, ou um dia e meio, né? Entendi. Agora essa aqui é legal, hein? Pet, pode assistir à missa? Bom, é uma coisa interessante. É canil, pô? Olha que coisa, É pet shop? mas olha que coisa interessante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, o que vocês acham de um cavalo dentro da igreja? Por que o cachorro entrou na igreja? Não, por exemplo, um cavalo dentro da igreja. Como que vocês entenderiam, por exemplo, um cavalo dentro da igreja? Depende, ele tá... É o Não, um impera- cavalo, você pegou e entrou com um cavalo. É o dentro da imperador que tá entrando? Até tem um dos milagres de Nossa Senhora Aparecida, é isso. O cara queria entrar com um cavalo dentro é da igreja. verdade. É verdade. E aí a pata do cavalo travou lá e ficou a marca lá na pedra, que eu não entrei até hoje para ver que o museu é muito caro, né? E depois fala que a Nossa Senhora da Piedade comercializa. A concorrência, brincando. É a prima dela, Nossa Senhora Aparecida. Não, enfim, brincando. Mas aí, vou dizer assim, o que vocês entendem essa questão? Um cavalo na igreja? Ah, por mim, a porta estava aberta. Ele Não, mas entrou e é isso. geraria escândalo, não é? Sim. Ah, Mas, por exemplo, a ordem de São Gregório Magno hoje não se usa, mas um dos privilégios dela é poder entrar com um cavalo na Basílica de São Pedro. Então, eu acho que depende. A questão é cultural. Vamos ver, esse movimento aqui, ele gera escândalo? A pergunta principal é essa. Vai gerar escândalo? Mas um latido vai tirar a atenção, vai te distrair, vai despertar você. mas vai te... Criança também não tira, não? Sim, sim. Aí, agora vai falar que o padre Não comparou gosta aqui. nem de cachorro. Você não gosta eu não gosto de cachorro, você não gosta de criança. Mas eu Nada a quero ver. entender, será que esse pet não é o suporte emocional que a pessoa precisa para estar ali dentro? Não, e é por isso que eu falo, por exemplo, em Isso. casos como, por exemplo, foi o caso de um cão-guia, por exemplo. Aí Aí eu digo, Aí, ó, tá se o vendo? cão-guia pode entrar com uma pessoa, ele não vai poder entrar na missa? Tá certo. Então é por isso que eu estou dizendo, gente, o principal com essas questões morais é considerar o contexto. Vai gerar escândalo? Então não faz. Paulo diz isso, gente. Carnes sacrificadas aos ídolos, podemos ou não comer? A tendência é dizer, não podemos comer. Mas, gente, um churrasco, todas as carnes praticamente na época do apóstolo Paulo, não tinha friboi. Então, era a carne que era sacrificada no templo, depois vendia. Paulo fala assim, olha, os ídolos existem? Não. Então faz o seguinte, come a porcaria da carne, porque não existe. Agora, se causar escândalo do seu irmão, melhor não comer. O critério é esse. Vamos ver como é que vai evoluir isso aí, como é que é a consciência do cachorro, o que o cachorro está fazendo lá, e aí se considere. Então depende do contexto também. Penso que sim, ué. Penso que sim. Manda Agora, mais claro, um. é bom evitar que haja escândalo. Se não é essa ainda a nossa sensibilidade, né? Missa e celebração da palavra cumprem o mesmo preceito no domingo? Cumprir o preceito no caso de alguém que, por exemplo, não pode ir numa missa por um motivo, por exemplo, que chegou lá e não sabia que era celebração, ou tem uma questão de idade, dificuldade de locomoção, mas no sentido estrito, para cumprir o preceito tem que ser missa, independentemente do rito, inclusive. Tem que ser uma missa dentro desse período litúrgico aí, a partir das 15 horas do sábado, até o dia inteiro do domingo. Mas a celebração da palavra é importantíssima, né, Samuel? Porque Não, claro, em algumas comunidades a gente coisa sabe que tem, né? exatamente, a gente sabe que o que a gente tem aqui é uma graça de poder ter um padre presente Claro. a instante. Tem principalmente interior aí, ele tem 18 paróquias. Como é que passa um final de semana celebrando? Ele não dá Ou conta. comunidades, por exemplo, como já foi muito forte na evangelização da Ásia, onde as pessoas ficaram anos sem ter um padre. Não, e eu faço aqui a defesa mesmo da liturgia da palavra. Eu sei que a presença de um padre... Claro. Mas a gente tem que entender, de novo, o corpo de Cristo. Claro, o A gente contexto. tem que entender ali, é o corpo místico. Eu É os eu membros, concordo é a também. assembleia. Eu concordo também. Você vai pelo padre ou pelo Claro. por Deus? Claro, Mas evidentemente, aí, na perspectiva... mas tem lugares que, como ficam muito tempo sem padre, eles não têm esse entendimento. Não, mas aí que vem o leigo, aí que vem a importância dele. Você está entendendo? Porque ele vai suprir essa ausência. Mas o ele leigo vai também atender. precisa ser orientado. Não, mas ele é ordenado para isso. Não, mas a entendeu? polêmica maior, eu acho, é onde tem os dois. Digamos assim, olha, temos uma paróquia Se e tem for um pensar padre. numa doutrina oficial da igreja, opte-se pela missa, a não ser que por motivo válido não se possa ir à missa. Mas digamos, você tá lá no santuário, no Senhor da Piedade. Você foi celebrar um casamento. Isso. Sobra para mim. Exato. Aí eu vou lá e faço o... Mas é claro, eu não tenho dúvida nenhuma nisso, mas estou dizendo que sim,
tecnicamente, não deveria se deixar que isso acontecesse. E preceito, no sentido estrito, é missa. Eu tenho que ser sincero, gente. Não estou dizendo que eu concordo com isso, não. Sim. Mas estou dizendo, considerando a doutrina oficial da igreja, o que cumpre preceito no domingo é missa. Mas valoriza quem... Não, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não. Minha linha está exatamente contigo. Mas eu, como padre, e porque inclusive jurei isso, eu tenho que ser sincero. Claro, não, Experienciando sim. o que é a minha perspectiva pessoal e o que eu acho que poderia ser daquilo que é o ensinamento Não, da aqui a igreja. Diocese de Belo Horizonte fez é o SAL, né? Que fala... Documento 7. E aí fala muito, e assim, Belo Horizonte tem ótimos... Não, e tem ministros da realidades palavra. nossas aqui, gente. Tem muita comunidade que o padre não tem condição. Tem 20, 15 comunidades. Né? Como é que ele vai fazer? Não Então tem que pode ter deixar sensibilidade. porque se você não vai à missa... Claro que sim. Tem que ter sensibilidade a isso, né? E eu concordo plenamente. Eu posso mesmo fazer... como padre, a gente falava que a gente celebrava a missa da palavra, aí a gente brincava no seminário que a gente terminava assim, né? O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas não tem problema, né? Com o Vaticano. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô Samuel, você me coloca sempre numa saia justa, né? Eu vou tentar não te colocar, não, mas me fala pra gente assim, como é estar ali na posição de Cristo, em persona Christi? Como que é você estar ali ministrando? Então, assim, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Assim, você como homem, tendo todo, vamos dizer assim, esse privilégio. Então eu diria, nada é mágico. E nós, quando somos ordenados padres, sobretudo quando a gente se prepara, como foi o meu caso, nós sabemos assim muito rapidamente ali naquele momento que a graça age em nós. Mas eu digo que agora, com já há 3 anos de padre, é como se fosse uma madeira, onde aquilo vai impregnando aos poucos. Então, hoje eu vejo que o caráter está mais assimilado, né? É muito difícil, por exemplo, hoje eu estar num lugar, entrar num ambiente onde naturalmente não se desperte o paterno. Onde eu digo que Deus te abençoe, entendeu? É muito mais natural. E quando nós estamos celebrando, há momentos mais místicos. Eu, particularmente, me sinto muito unido a Cristo no momento da consagração. No momento do batismo, por exemplo, quando você ali naquele momento está batizando uma pessoa, as unções são muito fortes ali, né? Sobretudo quando a criança está envolvida, né? Mas um momento assim onde sinto profundamente e fisicamente o Cristo, absorção sacramental. E me surpreendeu profundamente, né? É muito comum aqui, não querendo dar um de romântico, não, né? Mas senão você vai roubar meu lugar. É claro. Mas o confessionário já me levou às lágrimas várias vezes. Várias vezes, assim, de dar absolvição ali e me sentir, assim, profundamente tomado, invadido pelo Cristo, numa experiência profunda de misericórdia. Me surpreendeu muito, porque eu não esperava isso. Quando o confessionário, não sou aí da turma mais conservadora, nem da turma que fica, o padre, não. Mas o confessionário é um lugar que santifica o padre. O confessionário é um lugar onde o Cristo é exagerado no amor. Exagerado. Tanto para o fiel, que vai ali buscar a reconciliação, independente do seu pecado, quanto para aquele que, em nome da igreja, estende as mãos e devolve uma alma para o céu. Eu posso dizer para você que as minhas experiências mais profundas de experiência da graça divina como sacerdote no confessionário, sem sombra de dúvidas. Legal. É verdade que tem que ficar ao menos 1 hora em jejum antes de comungar? 1 hora antes do horário da comunhão, não antes da missa. Então você calcula mais ou menos 1 hora antes do horário da comunhão. Fazer jejum? Não, Gente, não sabia? não, mas é que se a missa foi igual às Abstinência. 3 horas, você pode fazer um lanche antes da missa. É 1 hora antes do horário da comunhão. E 3 horas de bebida alcoólica. Pelo menos 3 horas Estado de antes. espírito, cara. Isso é até importante dizer, por exemplo, tem ministros, eu vou ser ministro hoje à noite e eu não posso tomar uma cervejinha. Claro que em BH não é o caso. Mas, por exemplo, está num ambiente família, tomou uma cerveja na hora do almoço,
você tem que calcular 3 horas antes da missa. Claro, não embriagar-se, aí não dá, né? Mas, por exemplo, é um almoço de família, confraternizando. Aí a pessoa calcula 3 horas antes. Não é impedimento de beber. Depois. E tem ministro, por exemplo, que fala assim, fica até com medo, por exemplo, mas se eu sou ministro, eu vou coisar com a mulher lá, o beijinho das mulheres, como é aquela música, aquela coisa. Então, como é que fazer? Não posso distribuir a comunhão? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem é ministro ordinário da distribuição da comunhão é padre. E os diáconos também. Então, se você tem mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfeito. Quem não pode coisar com a mulher e o negócio do OB, como é que é o negócio lá? Beijinho da mulher? Pode. Ei, moda da mulher? É o padre. Agora o ministro, não. Ele pode acabar de ter beijado a mulher dele lá tranquilamente e ir para a missa feliz, saltitante. Porque, inclusive, o amor de um homem com a mulher é a máxima expressão na terra do amor de Cristo por sua igreja. Então, não tem nada disso. Tem gente que fala, meu Deus do céu, não pode, porque vai comungar. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Agora, essa que também é legal, olha. A oração do dizimista é canônica e obrigatória no rito litúrgico? Não é canônica nem obrigatória, que ela é conveniente, sobretudo porque um dos mandamentos da igreja, que se não cumprido leva a pecado mortal, é não assisti-la em suas necessidades. Então, não pagar o dízimo e não assistir a igreja em necessidade é pecado mortal. Ué, verdade seja dita. É claro, Ué. E aí eu não estou dizendo nem pagar o dízimo pro padre, não, mas... Eu tô me sentindo pior. Mas é claro que pode. sim, se Jesus disse que ele garantiria tudo o necessário para a igreja, ele pode fazê-lo através da generosidade dos membros dos fiéis, entendeu? É claro que ué. Então, não pagar o dízimo é estar em pecado mortal, ué. Você não está cumprindo o mandamento da igreja, claro. Precisa ser 10%, mas não contribuir Tem gente aí que vai descer. É os 2P, né? É os 2P. Proporcionalidade E periodicidade, é importante. Vai ter gente descer rebolando. Vai falar que o Samuel é interesseiro. Oh, meu Deus do céu. Mas é a verdade, né, Samuel? Verdade tem que ser dita. E eu sou dizimista. Claro. Eu contribuo com a família dos devotos, contribuo com a Catedral Cristo Rei, contribuo com a minha comunidade de origem, contribuo com o meu seminário. Sou dizimista, com muito orgulho. Cada parte do que eu recebo como côngrega vai para a minha paróquia de origem, para a família dos devotos da Nossa Piedade, para a Catedral Cristo Rei e para o seminário. Sempre papo fazendo de energia. E uma vez por ano, sempre na época do meu batizado, eu faço uma oferta votiva à paróquia São João Bosco, que é onde eu fui batizado. Sempre faço isso. Então, aí eu deixo os recados aí aos nossos colaboradores, a quem nos assiste, né? Seja dizimista, senão você vai ser dizimado. Essa aqui eu não juro pra você que eu nunca parei pra observar. Então, por que o padre parou de falar na missa Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que ele falou? Por que ele parou de falar? Eu não... É porque deve ser outra Mas missa. onde? Em que momento? Não. É na igreja brasileira. Não, o padre ainda continua falando. Não, diga, né? Você já ouviu aquela igreja Na ortodoxa hora do brasileira? Cordeiro. Deve ser essa. Porque na hora do Cordeiro de Deus ele fala. Sim, Por isso que eu falei que eu não... Essa também é legal, olha. Qual o momento certo que se levanta após a transubstanciação? Na hora do sininho, tô brincando. Na hora que começa a anamnese. No momento em que se diz assim, né? Anunciamos Senhor a vossa morte. Quando o padre diz mistério da fé, ali já pode se levantar. Mistério da fé. Ok. Agora que eu Pensei que você ficava... Todo mundo sabia disso. Não. Mas tem uns que ficam mais tempo. Não, e se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu responder aqui, deixa nos comentários e Claro, a gente... nós vamos responder. Ou um ignorar jeito de também, tô responder. brincando. Mentira. vai não. Só não nos insultos. Até porque, Muito. assim, foram muitas perguntas, então algumas foram respondidas Claro. Dos da programas. série. Agora, pra encerrar, um cruzeirense pode ir na missa do Galo? Não só pode como deve, porque na Bíblia o xingamento é raposa. Jesus diz, vai lá, Herodes, aquela raposa, porque a raposa é animal que come fruto verde, então ela é tonta. Mas ele diz para Pedro, olha, o galo vai denunciar, viu? Pode ter certeza, quando o galo fala, eu acredito. Olha só, cara. Olha só. Depois dessa, Amém. você aí que gostou das nossas 3 horas de missa, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas nas caixinhas. Se você tem alguma dúvida sobre a missa, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo pra você.